Olá, que bom estar com você, ouvinte da Rádio Justiça, aqui no painel de notícias. O assunto principal desta edição são os riscos da disseminação pela internet de pornografia infantil. Continue com a gente. TRF da Primeira Região mantém condenação de homem por armazenar e compartilhar vídeos com cenas de sexo envolvendo crianças e adolescentes. Justiça Federal determina a realização de concurso público para reativação de posto da ANTAQ no Amapá. TRF1 mantém decisão que extinguiu o processo do CRF do Amapá por fixar multa administrativa com base em salários mínimos. É a partir de agora. Fique com a gente. Para você que tem menos de 30 anos, é difícil imaginar como era a vida sem a internet. Afinal, a internet entrega em nossas mãos tudo o que precisamos saber, além de ser a ferramenta mais importante do mundo para entretenimento, consumo, trabalho, educação e informação. Por isso, é comum ouvir: "Eu não vivo sem internet". Mas, como em tudo na vida, não tem só lado bom em poder contar com a internet no nosso dia a dia. Por exemplo, todos os anos o Brasil registra mais de 100 mil casos de pornografia infanto-juvenil pela internet. Os dados são da SaferNet, uma organização não governamental especializada em direitos humanos. Com tantas ocorrências, casos acabam chegando à Justiça Federal. A reportagem de William Nascimento traz um desses casos e também dicas de como fazer para minimizar esses riscos. O advento da internet e a facilidade em se adquirir um aparelho celular trouxeram vantagens para a vida social. Lazer, estudos, entretenimento e comunicação são algumas delas. Por outro lado, existem também ameaças, principalmente para as crianças. De acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, divulgada pelo IBGE em meados de 2022, mais da metade das crianças brasileiras entre 10 e 13 anos possui telefone móvel para uso pessoal. É o caso do Gabriel, de 10 anos. E a mãe, a professora de teatro Mariane Marinho, se preocupa com os riscos e, por isso, não abre mão de monitorar o uso do filho. Ele gosta muito de jogos. Mas eu acho que uma primeira coisa que a gente estabelece aqui em casa é um diálogo muito franco. Eu sou muito franca com ele com relação a esses perigos, com relação a que nem todo mundo que está ali no jogo está com a intenção só de jogar. Esse controle, né, de ver ali quais são os aplicativos que ele tem no celular, no computador. E principalmente isso, né, o diálogo, eu acho que é a principal chave, porque se eu estabelecer essa confiança com ele, é mais fácil dele me contar se acontecer alguma coisa, ou eu perguntar também. A servidora pública Juliana Pinheiro de Aquino segue a mesma linha de raciocínio. Atenta à tendência da geração atual pelo uso indiscriminado da rede de computadores, ela revela que o acesso de Cecília, que tem somente 7 anos, é limitado e justifica o cuidado com a filha. A internet está aí, a gente não tem como não viver mais com ela, né? É uma coisa que se estabeleceu e é importante, sem dúvida, né? Traz muitos benefícios para todos os âmbitos da nossa vida, mas sim, a gente precisa ter muito cuidado, porque tem pessoas que usam de muita má fé, pessoas que se beneficiam e se interessam em prejudicar mesmo as pessoas em todos os sentidos, né? Especialmente nas crianças que são vulneráveis, que não têm discernimento e precisam de um responsável para guiar, né? São muitos os riscos que envolvem o uso da internet por menores de idade sem um acompanhamento criterioso. O psicólogo e psicanalista Pedro Martini Bornaldo destaca algumas artimanhas de pessoas mal intencionadas para conseguir imagens íntimas de crianças e adolescentes na web. Às vezes usa um perfil fake, às vezes até com dinheiro, né? Você pega às vezes um adolescente que está em vulnerabilidade, pede para mandar uma foto e oferece dinheiro, né? E aí depois se essa adolescente acaba oferecendo, muitas vezes em vulnerabilidade social, pode acabar mandando, faz chantagem, fala que vai mandar para a mãe, que vai mandar para o pai, que vai espalhar na escola.
e consegue, de alguma forma, manter essa conexão com o adolescente. Então, existe desde a sedução, que eu acho que é uma prática que eles fazem, como eu falei, dos fakes, até a ameaça, né? A presidente da Comissão Nacional de Direitos da Criança e do Adolescente da OAB, Rebeca Sodré, explica que a maior parte dos crimes de pedofilia ocorre dentro de casa, praticado por pessoas próximas e do convívio da vítima. A advogada alerta que tanto quem produz como quem consome o material de pornografia estão sujeitos a responder criminalmente. Vale ressaltar que o criminoso ele é punido, o pedófilo ele é punido, independente se aquelas imagens são imagens sexuais de cunho real. Muitas vezes ele simula, né, uma relação de abuso e aquilo também é punido no nosso ordenamento jurídico brasileiro. As pessoas que também, porventura, compartilham esse tipo de imagem também têm essa punição, porque muitas vezes a gente acha que somente quem produz esse tipo de imagem que vai ter punição. Não. Se você é consumidor desse tipo de conteúdo, você também vai ser penalizado, e principalmente se você reproduz ele e se você encaminha esse tipo de material. De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, adquirir, ter ou armazenar por qualquer meio fotografia, vídeo ou outra forma de registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfico envolvendo menores de 18 anos pode resultar em condenação a uma pena de 1 a 4 anos de prisão, além de multa. O tempo de reclusão pode variar de 4 a 8 anos se houver produção, reprodução, direção ou registro desse tipo de conteúdo. O mesmo vale para casos de venda ou exposição para compra do material. Atualmente tramitam na Câmara dos Deputados alguns projetos de lei que alteram o Código Penal e o ECA para endurecer a punição desses crimes. Um deles é o PL 1776 de 2015, que inclui o crime de pedofilia no rol de crimes hediondos. O outro é o PL 4788 de 2019, que eleva, por exemplo, a reclusão para 6 a 12 anos a quem produzir, reproduzir, fotografar ou filmar cena de sexo envolvendo criança ou adolescente. Em abril desse ano, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região manteve a condenação de um homem que foi preso por armazenar e compartilhar mais de 50 vídeos que continham cenas de sexo com crianças e adolescentes. O acusado, que foi preso em flagrante no Amapá, apelava da decisão da Justiça em primeiro grau, que o condenou a 5 anos e 10 meses de prisão. De acordo com o psicólogo Pedro Bornoldo, o preparo e a educação das crianças desde a primeira infância constituem as principais armas contra a pedofilia. Essa questão do diálogo, né, da educação sexual, seja na escola, seja dentro de casa, os pais tentarem construir um ambiente em que se fale dessas questões, é o que mais pode evitar a atuação do abusador. Porque daí, quando o abusador vai abordar uma criança ou adolescente, essa criança já está preparada para poder saber como agir, quem que ela tem que falar, não é? O que pode, o que não pode, não cair em chantagem, saber que existe fake na internet, que muitas vezes são pessoas, né, se passando por outras, né? Poder limitar o acesso do perfil, né? Vale ressaltar que todas as suspeitas de crimes de pedofilia ou mesmo acesso involuntário a conteúdos pornográficos na internet envolvendo crianças e adolescentes devem ser denunciados pelo Disque 100 ou ainda as varas da infância e da juventude, as delegacias de proteção à criança e ao adolescente e aos ministérios públicos estaduais. A Agência Nacional de Transportes Aquaviários, a ANTAQ, é uma organização que integra a administração pública federal indireta, com o papel de fiscalizar, supervisionar e regulamentar o modal aquaviário, garantindo uma prestação adequada à população de serviços de transporte aquaviário e de exploração da infraestrutura portuária. Por isso, o fechamento de uma agência em Macapá, no Amapá, por falta de pessoal, afetou a segurança da população que utiliza esse modal na região. E o caso chegou à Justiça Federal. Confira com Lincoln Freitas. Com o objetivo de recompor o quadro de servidores necessários para reativar o posto avançado da Agência Nacional de Transportes Aquaviários em Macapá,
a Justiça Federal condenou a União a autorizar, no prazo de 60 dias, a realização de concurso público para preenchimento de cargos efetivos na ANTAQ, incluindo vagas destinadas ao estado do Amapá. A Justiça levou em conta argumentos apresentados na ação civil pública pelo Ministério Público Federal, demonstrando os prejuízos decorrentes do fechamento da ANTAQ no estado, motivado pela falta de pessoal. A decisão também considerou a informação da própria autarquia, que teve o pedido de autorização para realizar concurso negado pelo Executivo Federal, sob a justificativa de que a situação financeira do país impedia ações com impacto financeiro a longo prazo. Mas no processo, o MPF argumentou que o concurso se destina à recomposição do quadro sem acarretar aumento de despesas, e o argumento foi acatado pelo juízo, que considerou a necessidade de concurso para atender à demanda de serviços da ANTAQ, a fim de garantir a segurança da população local, porque a autarquia é responsável pela regulamentação, supervisão e fiscalização das atividades relacionadas à prestação de serviços de transporte aquaviário. E em outra decisão envolvendo também o estado do Amapá, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região manteve a decisão que extinguiu um processo de execução de uma multa administrativa aplicada pelo Conselho Regional de Farmácia do Amapá. O valor da sanção havia sido fixado com base em salários mínimos. Quem dá detalhes é o Lincoln Freitas. Com base no entendimento de que é nula a cobrança de multa que utiliza o salário mínimo como critério de fixação do valor, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região negou a apelação do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Amapá, que pretendia executar multas administrativas aplicadas durante fiscalização a estabelecimentos por falta de responsável técnico farmacêutico. Nas alegações, o Conselho declarou que a certidão de dívida ativa foi regularmente inscrita, cumprindo os requisitos obrigatórios e a fundamentação legal, e por isso pediu a reforma da sentença para prosseguir com a execução fiscal. Ao examinar a apelação, o relator, desembargador federal Pedro Braga Filho, destacou entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o artigo 7º, inciso 4º da Constituição Federal veda a utilização do salário mínimo para fixar o valor de multa administrativa. Diante disso, o magistrado negou o recurso, considerando ser ilegal a fixação de multa administrativa com base no valor do salário mínimo. O voto foi acompanhado pela 13ª turma do TRF1. A gente encerra o programa lembrando que será realizada neste domingo, 23 de julho, a prova objetiva do 17º concurso público para provimento de cargos de juiz federal substituto da Primeira Região. A avaliação ocorre simultaneamente em Brasília e nas capitais dos 12 estados que compõem a região. Essa primeira etapa do concurso consiste em uma prova objetiva seletiva de 100 questões de múltipla escolha, de caráter eliminatório e classificatório, de responsabilidade da Fundação Getúlio Vargas. Embora o edital de abertura preveja o preenchimento de apenas uma vaga de juiz substituto e formação de cadastro reserva, a expectativa da administração do tribunal é que possam ser preenchidos por meio do concurso até 100 cargos vagos na magistratura. Encerramos agora mais uma edição do programa Painel de Notícias, produzido pela Assessoria de Comunicação Social do TRF da Primeira Região. E fica um convite para você. Continue acompanhando as novidades do TRF1 nas redes sociais. E semana que vem, eu, Adriana Dutra, estou de volta, junto com William Nascimento, Ana Paula Souza e Lincoln Freitas nas reportagens. Lucas Lima na edição de áudio e coordenação geral de Ivani Moraes. Tenham todos uma ótima semana!